Olá, meus irmãos e amigos, estamos dando sequência a essa série de estudos com o título Apocalipse, Mensagem de Jesus, Passado, Presente e Futuro. Como havia dito no início dessa série, a proposta desse estudo não é abordar todos os temas que estão presentes no livro de Apocalipse e nem seguir essa sequência, digamos assim, dos capítulos do 1º ao 22º. O objetivo é tratarmos daqueles temas que saltam aos olhos, digamos assim, que são, digamos, os mais destacados, embora todos os assuntos sejam importantes, porque mostram o contexto da ação do Senhor na história. Mas vamos abordar, como já tinha falado, apenas os temas mais destacados. E como nós já tínhamos falado, nós estudamos a introdução no capítulo 1, ainda no capítulo 1 estudamos a respeito da pessoa de Jesus, como ele é descrito na revelação que João teve. Depois estudamos as 7 cartas do capítulo 2 e no capítulo 3, as 7 cartas do Apocalipse, cada carta para uma igreja específica. E agora vamos entrar num novo tema, numa outra etapa do livro, que é a etapa onde Deus, ou melhor, o Senhor Jesus revela a João os fatos que ainda estão por acontecer. É claro que a partir do capítulo 6 nós vamos ver a questão dos selos, os 4 cavaleiros e etc, as 7 trombetas, as 7 taças. Mas para nós entendermos essa questão dos 7 selos, ou do livro que tem os seus 7 selos quebrados e as demais sequências de 7, precisamos conhecer os fatos anteriores. E o capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse abordam exatamente essas questões básicas. A visão que João tem do trono é o que está destacado no capítulo 4, o trono no qual Deus está presente e tudo mais que ocorre decorrente dessa presença extraordinária de Deus no seu trono. No capítulo 5, vamos ver então o livro com os 7 selos que está fechado, e nós vamos ver a questão daquele que tem o poder para abrir e quebrar os 7 selos e abrir o livro, que é o Cordeiro. Então vamos hoje, por uma questão de tempo, estudar o capítulo 4, que tem 11 versículos. Apocalipse capítulo 4, na versão da NVI que eu uso, diz o seguinte: Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo com trombeta, disse: Suba para cá e lhe mostrarei coisas que devem acontecer depois dessas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia aparecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos com olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de um homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como debaixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está
assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos que se prostram diante dele, ou daquele que está assentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. É indescritível, não tem como a gente descrever a grandeza, a majestade, a glória do Senhor. E eu fico imaginando a reação de João diante de tudo aquilo que ele contempla. O capítulo 4 começa com um chamado. João, depois que ele registra as 7 cartas e as envia às 7 igrejas a partir do líder de cada uma delas, então agora ele entra numa outra realidade, num outro momento, em que o próprio anjo, com voz de trombeta, suba para cá. Ele vê uma porta aberta no céu. Lembremos-nos que essas descrições não podem ser, digamos, compreendidas em toda a sua narrativa como algo literal, porque muitas coisas aqui são apresentadas com uma linguagem simbólica. Mas o que temos a aprender? João é chamado por Deus através do anjo e ele tem essa visão. Diz o texto: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer. E então, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, diz ele no versículo 2 de Apocalipse capítulo 4, e aí ele é levado à presença da glória do Senhor. Isso quer dizer que não foi João que quis, não foi uma exigência de João dizendo: eu quero ver Deus, como a gente às vezes ouve cantar, eu quero ver Deus, como quase que exigindo: eu quero te ver, eu quero contemplar a tua glória, como se fora possível, ou como se suportaríamos ver a glória do Senhor. Quando eu vejo algumas pessoas dizendo que querem ver a glória do Senhor, eu me recordo do livro de 1 Reis, quando Salomão vai inaugurar o templo que ele dedica ao Senhor, e então diz a Bíblia que a glória do Senhor encheu o templo e todos tiveram que sair do templo, porque ninguém suportou contemplar a glória do Senhor naquele lugar. Olha, a glória, não foi Deus pessoalmente, só a glória dele. Então seria muita presunção da parte de nós querer ver a glória do Senhor, querer ver o Senhor como a gente vê uma outra pessoa, ou ver a majestade do Senhor como a gente vê reis entronizados neste mundo. A verdade então é que João é levado aos céus e ali ele vê, então ele começa a descrever. O que ele vê? Diz aqui no versículo 2 de Apocalipse capítulo 4: e diante de mim estava um trono no céu. Um detalhe importante: esse céu para o qual João foi em espírito, ou seja, ele foi levado pelo Espírito e contemplou ali aquele trono. Esse céu para o qual João foi não é o céu criado por Deus. A Bíblia fala de 3 céus, né? O primeiro céu visto a partir da perspectiva da terra, de quem está na terra. Esse segundo céu, que é o mesmo, visto a partir dos telescópios ou do telescópio Hubble que orbita a Terra, e esse céu inacessível por carne e sangue, por seres humanos. O céu onde Deus está é a glória eterna de Deus. Não foi criado, porque é a morada eterna de Deus. Foi para este céu que João foi. E o que ele vê? Ele vê um trono. E aí ele, de forma muito, digamos assim, com poucas palavras, ele fala: e eu vi que neste trono estava assentado alguém. Quem é esse alguém? É o próprio Deus, o Deus eterno, o Deus que criou tudo. Ele ali é visto por João. Mas as palavras que João usa para descrevê-lo são palavras simbólicas, porque diz: aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Isso mesmo.
João não fala das questões da aparência física, não fala ele não descreve Deus de uma forma como a gente imagina. Ele apenas usa essas duas pedras preciosas, o jaspe e o sardônio. Se você pesquisar nesses sites de busca, você vai ver que o jaspe e o sardônio são pedras preciosas de cor amarelada ou de cores que mudam do vermelho para o amarelo. Segundo os pesquisadores que estudam pedras preciosas, o jaspe, por exemplo, é multiforme, então ele tem várias formas, uma forma indefinida, o formato dele não é muito preciso. O sardônio brilha, tem essa cor vermelha muito forte, e essas duas pedras usadas por João para descrever o próprio Deus mostra realmente a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. Não é à toa que no mundo o vermelho geralmente é usado para descrever a realeza, o tapete vermelho, o trono vermelho, as cortinas vermelhas. É o poder, né? a ação, a majestade, a glória. João viu e descreve aquele que está no trono como jaspe e sardônio. E ele diz o texto: um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. A esmeralda, como essa cor que você está vendo no fundo aqui da minha tela, é verde. E ela contrasta a esmeralda com o jaspe. O jaspe vermelho, o jaspe mostrando a realeza, mostrando o poder, a majestade, mostrando essa glória do Senhor, que é a aparência que ele descreve. A aparência dele, diz, o aspecto dele é como o jaspe e o sardônio. Mas havia, diz ele, que havia um arco-íris que era semelhante, né? Semelhante à esmeralda que circundava o trono. Esmeralda é verde. E aí você vê a suavidade que o verde traz. Deus escolheu colocar todos os vegetais, em sua maioria, se não totalidade, na cor verde, porque suaviza. O verde traz descanso. E aí você vê essa descrição do poder da glória do Senhor, mas também dessa segurança, desta paz, dessa alegria que vem do Senhor. Mas ele continua: ao redor do trono estavam 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. E aí vem uma pergunta: quem são esses 24 anciãos? A Bíblia não descreve, não dá nomes a esses 24 anciãos. Mas aí vem algumas interpretações, e algumas delas têm até, digamos assim, coerência, faz sentido. Por quê? Se você observar, quantos foram os descendentes de Jacó que formaram a nação israelita? 12 tribos. 12 tribos. As 12 tribos de Israel, tendo como projeção ou proeminência o próprio Judá, por meio de quem veio Davi, e de Davi veio o Salvador Jesus. As 12 tribos do Velho Testamento. E no Novo Testamento nós temos os 12 apóstolos. No início estava incluído Judas. Judas traiu Jesus, Judas se enforcou, o dinheiro dele foi comprado para um campo de sangue, e no lugar de Judas entrou Matias, como diz lá Atos capítulo 1. E aí então você olha para esses 24 anciãos e você imagina a totalidade das 12 tribos e a totalidade dos 12 apóstolos. E aí você vê as 12 tribos representando o Velho Testamento e os 12 apóstolos sintetizando o Novo Testamento. Ou seja, a história do povo de Deus, da Igreja de Jesus,
a história do mundo está realmente sendo presente naquele lugar através desses 24 anciãos. Mas um detalhe: como é que estão esses 24 anciãos? Eles estão sentados em tronos com roupas brancas, e isso evidencia a pureza, a santidade. O capítulo 1 de Apocalipse, a Bíblia diz muito claro que Jesus, com o seu sangue derramado na cruz, lavou todos os nossos pecados. Interessante, geralmente o sangue é uma mancha que não pode ser tirada. Na verdade, o sangue é a única substância, uma das poucas substâncias orgânicas que não saem do corpo ou dos tecidos. É uma mancha que permanece. É uma mancha, mas a Bíblia diz que Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz, em vez de manchar as nossas vestes, purificou as nossas vestes. O pecado sujou, maculou, o pecado trouxe nódoas permanentes sobre a vida de todas as pessoas. Nódoas, manchas, máculas que nenhum produto neste mundo pode tirar, porque essas nódoas, máculas, manchas estão no coração do homem. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, como disse João capítulo 1 João 1:9. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pois bem, esses 24 anciãos, representando o Velho e Novo Testamentos, diante do Senhor com as suas vestes brancas. Ou seja, só pode estar na presença do Senhor aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Senhor. Os que viveram antes da morte de Jesus foram salvos olhando para a frente. Abraão creu, Davi creu, Moisés, Josué, tantos outros creram que o Salvador viria. Mas nós, que vivemos depois de Cristo, somos salvos olhando para trás. Cristo já veio, já morreu, e quem crê nele é salvo. Pois bem, os 24 anciãos, e aí diz a Bíblia que eles estão com coroas em suas cabeças. A coroa aqui é chamada de Stéfanos, diferente de diadema. Jesus é o único que tem em sua cabeça diadema. Por quê? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele viveu em santidade, cumpriu o propósito de Deus, então ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas nós, servos de Jesus, representados ali pelos 24 anciãos, nós vamos receber uma coroa, assim, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, que ele sabia que todos nós iremos receber a coroa da vida. A palavra coroa ali é Stéfanos. Por que Stéfanos? Diferente de diadema. Enquanto que diadema é o reconhecimento do Senhor Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós vamos receber uma coroa chamada Stéfanos. Aquele é a coroa daquele que luta e vence. É a coroa daquele que compete legitimamente e é então reconhecido. Nós não somos reis, mas somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Romanos 8:37. Então os 24 anciãos estão ali presentes diante do Senhor, sentados em trono, entronizados. No passado, na sua vida neste mundo, os servos de Jesus foram humilhados, foram motivo de chacota, de deboche, foram perseguidos. Se você ler Hebreus capítulo 11, a Bíblia descreve os mais terríveis tipos de morte que os servos do Senhor sofreram. Foram cortados, decapitados como João, cerrados ao meio como o profeta Isaías, queimados, jogados aos leões, etc, etc. Mas eles estão lá diante do Senhor, entronizados como reconhecidos servos do Senhor. E aí diz a Bíblia, logo depois dessa descrição, vem aqui no verso 5 de Apocalipse capítulo 4: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. É interessante, relâmpagos, vozes e trovões. Essa mesma descrição que sai do trono, relâmpagos, vozes e trovões, é repetida no capítulo 8 de Apocalipse. Do trono saem vozes, ou melhor, relâmpagos, vozes e trovões. Deus age. Deus fica em silêncio muitas vezes, mas quando ele responde de forma incontestável. Relâmpagos, vozes e trovões. Relâmpagos são visíveis, trovões e vozes são audíveis.
Então Deus muitas vezes se revela, se mostrando com o seu poder para mostrar que Ele é o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Do trono dele saem relâmpagos, vozes e trovões. E aí então vem ainda no verso 5, a outra parte, dizendo que diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E aqui revela exatamente a totalidade da ação de Deus. Essas 7 lâmpadas acesas, que simbolizam os 7 Espíritos de Deus, esses 7 Espíritos devem ser entendidos como a totalidade daquele que tem todo o conhecimento, que vê tudo, porque luz tem a ver com clareza, com a capacidade de enxergar. Deus tem a totalidade do conhecimento, Ele vê tudo e Ele sabe de tudo, porque 7 na Bíblia é o número de perfeição completa. E diz no verso 6, e diante do trono havia aparecidos um mar de vidro, claro como cristal. E é interessante, diante do trono, o mar, meus queridos, tem a ver com separação. Se você observar, para as pessoas saírem de um lugar para o outro, a pessoa pode ir a pé, de moto, de carro, mas para outros lugares existem barreiras que são humanamente, ou melhor, por meios de transportes como esse que citei, intransponíveis. O mar aqui é uma ideia de separação. Entre Deus e a humanidade existe uma barreira. Existe uma barreira intransponível pela condição humana. É por isso que no capítulo 21 de Apocalipse capítulo 21, a Bíblia fala de que nos novos céus e na nova terra o mar não mais existe. Aqui esse distanciamento, esta separação, este mar de vidro pode estar simbolizando exatamente essa impossibilidade do acesso humano diante do Senhor. E aí ele fala logo em seguida sobre, ainda no o versículo 5 de Apocalipse versículo 6, Apocalipse capítulo 4, está falando dos 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes que têm asas, eles têm 3 pares de asas, 6 asas, nos fazem lembrar, nessas descrições, da visão que Isaías teve no capítulo 6, os serafins. Lá no texto de Isaías capítulo 6, a Bíblia não fala quantos eram os serafins que apareceram na visão de Isaías, mas aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, a Bíblia fala de 4 e os descreve. Como é que são descritos? O rosto deles eram apenas 4. Um tinha o rosto de boi, o outro tinha a aparência de homem, havia um outro que tinha a aparência de leão e o outro que tinha a aparência de uma águia em pleno voo. O que significam esses 4 seres viventes diante do Senhor? Aqui está falando também da criação. A criação está representada diante do Senhor por esses 4 seres viventes. E mais ainda, esses 4 seres viventes que têm 6 asas, e essas asas cobertas, não só as asas, mas eles cobertos de olhos por dentro e por fora, no caso das asas especificamente, está falando de que Deus contempla tudo. Mas o mais interessante está aqui no versículo 8 de Apocalipse 4. Cada dia, cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Isso quer dizer para nós que toda a criação louva a Deus. Toda a criação deve exaltar o Senhor. Isso nos faz lembrar do livro do Salmo. O primeiro Salmo fala do homem que louva a Deus, que é bem-aventurado porque obedece ao Senhor e faz a sua vontade mediante a palavra que ouve e pratica.
o Salmo 1, mas o Salmo 150 é um convite a toda a natureza. Todo ser vivo deve louvar a Deus com todos os instrumentos possíveis. Na terra, todos devem louvar a Deus, do indivíduo a toda a humanidade. Mas nem todos o fazem, nem todos adoram, nem todos se dobram diante do Senhor, nem todos com a sua boca exaltam e glorificam o Senhor. Mas lá no céu, os 4 seres viventes, de modo simbólico, representando toda a natureza, diante do trono de Deus, louvam e adoram o Senhor dia e noite sem cessar. E diante do ato de louvor e adoração desses 4 seres viventes, o que acontece com os demais que ali estão? Vejam só no verso 9 de Apocalipse capítulo 4. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, falando da eternidade de Deus, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Os 24 anciãos, simbolizando o Velho e Novo Testamentos, simbolizando o povo de Deus no Velho Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento, a totalidade dos servos do Senhor em todo o tempo, que estão assentados em tronos, esses 24 anciãos, diante da declaração de que só o Senhor é digno de louvor, honra e glória, esses 24 anciãos se dobram diante do Senhor, tiram as suas coroas e as lançam em direção ao trono, simbolizando que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Se você lê Atos capítulo 10, a Bíblia fala que Pedro saiu de Jope, onde ele estava, e foi a Cesareia de Filipe, a mando do Senhor. E diante ali de Cornélio, estavam Cornélio, a família, os amigos, os conhecidos, todos esperando uma pregação de Pedro. E quando Pedro chega, Cornélio, que era um centurião romano, um oficial de alta patente romano, ele fica tão impactado com a presença de Pedro que ele se curva, se ajoelha diante de Pedro e pensa: olha, levanta-te, eu sou homem igual a você. Isso quer dizer que só devemos dobrar os nossos joelhos e dar glórias ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Os 24 anciãos se dobram, lançam as suas coroas diante do trono de Deus e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Eles repetem praticamente as palavras dos 4 seres viventes e completam: porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Os 24 anciãos se dobram diante do Senhor e reconhecem que Deus é eterno e que tudo mais que existe foi criado por Ele, e que tudo que existe é mantido por Ele, e que tudo que existe é mantido por Ele deve ter a atitude de adorar a Deus. A criação e os seres animais que agem por instinto, como os seres vegetais, que são seres vivos, a flora e a fauna e tudo mais na criação, tirando a humanidade, já adoram o Senhor. O Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Os céus glorificam o Senhor, a terra glorifica o Senhor como criação. Mas e a humanidade? A humanidade deve conscientemente, voluntariamente ter a mesma atitude. A criação, por existir por si só, já adora a Deus, como uma invenção. Uma invenção como essa aqui nos impressiona. Como é que alguém é capaz de criar uma coisa tão eficaz, que pode fazer coisas sem fio, modificar um equipamento? O controle remoto é algo que nos impressiona. Pois bem, só que o controle remoto, só pelo fato de ter sido criado, inventado, já coloca em evidência o seu inventor.
E nós não existimos por um Big Bang, uma explosão. Nós não somos oriundos do macaco e nem descendentes de uma ameba. Nós somos criados por Deus. A criação revela o poder de Deus. Você é criatura de Deus. Você não nasceu por acaso, você não é um acidente de percurso. Deus deu vida a você, Deus ama você. E Ele quer que você creia em Jesus. Porque somente em Jesus você vai encontrar sentido para a sua criação, para a sua existência, e você vai dar glórias ao Senhor. Creia em Jesus. A visão que João teve no capítulo 4 de Apocalipse é algo extraordinariamente maravilhoso e que deve nos levar ao quebrantamento de coração e exaltar o Senhor realmente diante dele. Que Deus te abençoe, que você faça como João nessa perspectiva de, conhecendo tudo que a Bíblia fala sobre Jesus, sobre Deus, se renda ao Senhor. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada para você e toda a sua família em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todos sempre. Amém e amém.